Então, pessoal, agora nós estamos aqui no exercício número 3, né? Ele pede para criar um algoritmo que calcula a distância percorrida por uma partícula, só que agora é no movimento retilíneo uniformemente variado, né? Então, ou seja, tem aceleração. Inicialmente está na posição 20 metros, né? No outro ele estava em 0, agora ele vai estar em 20. A aceleração 20 metros por segundo ao quadrado e a velocidade de 6 metros por segundo durante um tempo de 15 segundos. Então, coloquei aqui a observação aqui, ó, no texto aqui, ó. Observação 1. A velocidade, v, né, é igual a v0 mais a vezes t. E a observação 2 é que o espaço S é igual a S0 mais V0, ou seja, a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Certo? Lembrando que aqui no Python, quando você for elevar ao quadrado, você vai colocar 2 asteriscos no lugar desse chapeuzinho. Aqui, como eu estou usando o texto, aí eu deixei o chapeuzinho aqui mesmo para exemplificar esse quadrado. Para fazer esse tipo de exercício, existem diferentes algoritmos. Aí o mais simples que eu achei foi usar através de estruturas mais elaboradas, ou seja, estruturas de repetição. Para falar de estrutura de repetição, eu tenho que passar alguns conceitos antes para vocês, que é o conceito de listas, né? Sequências aleatórias com o range e estruturas de repetição for. Certo? Então vamos aqui primeiro para a lista, né? Então coloquei aqui o comentário aqui, hashtag listas, né? O que vai ser uma lista? Eu vou definir aqui, eu posso definir com letra minúscula, né? Mas vou colocar aqui com letra maiúscula. Então, eu vou criar uma lista dentro da variável A, certo? Então, eu vou abrir colchete, certo? Então, toda vez que você abre colchete, você está criando uma lista. Lista, aqui no Python, uma lista, na verdade, é os vetores que a gente trabalhou na física. Aqueles vetores que têm direção, sentido e módulo, certo? Nesse caso aí da física, de um vetor que tem módulo, direção e sentido, ele só tem três valores, ou três características. Aqui não. Aqui você pode colocar vários valores dentro do seu vetor, ou seja, dentro da sua lista. Então, por exemplo, posso criar uma lista aqui que tenha 1, o item 2, o item 3, o item 4, o item 5, por exemplo. Certo? Aí eu coloco aqui em executar, ele salvou na memória, só que não mostrou a minha lista. Ou seja, para me mostrar ela, eu tenho que só vir aqui ó, e colocar a letra que eu escolhi como variável da minha lista, e quando eu executar de novo, ele vai mostrar a saída aqui. Ó. Então ele está falando que essa lista A ela é composta pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se está dentro de colchete, é uma lista. E uma lista, lembrando que é um vetor. Certo? E aqui eu tenho a liberdade de criar quantas características eu quiser para essa lista, ou quantos elementos eu quiser colocar nessa lista. Inclusive, eu posso colocar também string aqui dentro. Posso colocar nomes de pessoas, posso colocar float, posso colocar inteiro, igual eu coloquei aqui. Então, vai da necessidade. Então, elas são bem versáteis. Agora aqui, para a gente trabalhar com range, né? Range vai ser um tipo de lista de sequências aleatórias. E ela vai seguir o padrão aqui. Ó. Range, você vai abrir parênteses, e ela precisa de um valor de começo, né? Start, um stop, que é o final onde você quer que ela pare, e um passo a passo, ou seja, de quanto em quanto você quer que ela vá, caminhando. Certo? Então, vamos aqui criar nosso range aqui. Ó. Você vai escrever list, certo? Abre parênteses, certo? Vai colocar range, abre parênteses, aí eu vou colocar o começo aqui, ó. Eu quero que ela comece no 0 e vai até 5, beleza? Então, tá aqui. Quando eu executar, ele vai mostrar para nós aqui, ó. Ele criou, tá vendo que tá entre colchetes? Igualzinho no outro aqui, ó. Então, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4. Só que ele não foi no 5, né? Essas listas no Python e na programação em geral, na verdade, ela vai até um número antes do que você colocou. Então, se você colocou ela para terminar no 5, ela só vai até o 4. Se você precisa do 5, então você tem que colocar aqui até o 6. Ó. Então, vou colocar aqui até o 6. Vou executar. Agora sim, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Então, ela não foi até o 6, foi até um número antes do stop que eu coloquei lá. Então, essa é a nossa lista de números aleatórios, só que variando de um valor inicial até um final. Se eu quiser que ela vá tendo passo a passo, por exemplo, eu venho aqui e coloco uma vírgula, depois do final aqui, por exemplo, eu quero que ela vá de 2 em 2. Então, eu vou colocar aqui de 2 em 2. Então, quando eu colocar para rodar, olha lá, ela foi 0, 1, aí foi para o 2, aí depois do 2, 3, 4, aí depois ela vai para o 5, ela pula o 5, e ela iria para o 6. Só como ela tem que terminar no 6, né, ela não mostra o 6, então ela para aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, minha lista vai até 12, e rodar de novo, de 2 em 2, ela está indo, ó, de 2 em 2. Ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. 11, 12, o 12 como não mostra, né, então ele não tem como mostrar aqui, mas ela foi de 2 em 2.
Agora a gente vai para a estrutura de repetição, né? Estrutura de repetição for. Como que funciona essa repetição for? A repetição for vai ser assim, ó, você vai vir aqui colocar for, certo? Aí ele já até mudou de nome porque isso aqui é uma palavra reservada do Python, certo? Então, for é tipo assim, para cada coisa que acontecer, ele quer que faça outra coisa. Então, por exemplo, for para x dentro, né? Aí aqui já começou a montar a nossa estrutura de repetição. Então, para cada x dentro de alguma coisa, certo? Ele vai fazer outra coisa. Então, eu vou colocar aqui dentro do meu for, eu vou colocar um range. Então, range, abre parênteses, né? Então, para cada x dentro do meu range, que está andando de 0 até 5, e aí você coloca 2 pontos. Ó. E aí você vem aqui e coloca assim, ó, print esses números, ou seja, print x. Então, recapitulando aqui, ó, como que ficou aqui? Ó? Ficou para cada x dentro do range, que vai de 0 a 5, eu quero que você mostre esse x. Ou seja, eu quero que mostre esses valores x. Então, eu vou executar aqui. Aí ele mostrou lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, porque não vai até o 5. Certo? Então, isso aqui é o que ele está mostrando para mim. Não é uma lista aqui. Ó, não é uma lista. Ele só está mostrando os valores que o for está pegando. Certo? E ele vai fazendo isso enquanto tiver alguma coisa aqui embaixo para você colocar para fazer. Outro jeito de você usar a repetição for, pode usar com passos também. Ó. Então, vamos lá. For x in range, vamos supor, de 0 até 5, e eu quero que vai de... Vou colocar de 6. 6, e eu quero que ande de 2 em 2. Aí você coloca 2 pontos, ó, não esquece de colocar os 2 pontos, porque na estrutura de repetição não fica completa. E quando você colocar the enter, ó, ele vai ficar indentado aqui, ó, ou seja, ó, ele vai ter esse espaço aqui. Ó. Certo? Ela não vai funcionar se você colocar aqui, ó, por exemplo. Então, você tem que voltar o cursor aqui, dar outro Enter para ele ficar com esse espaço aqui, ó, que é o espaço da indentação. Aí aqui, como eu quero que ele vá de passo em passo, eu quero que ele mostre para mim esses valores. Então, vou dar aqui o Enter, a execução. Aí ele foi lá, ó, 0, 1, pulou 1, né? 2, pulou 3, foi para o 4. Certo? Vamos lá, outro jeito de fazer a repetição for aqui com saída alterada. Aqui eu só estava mostrando a minha saída, agora eu quero alterar ela. Então, para mim alterar ela, eu vou colocar uma fórmula no meu print. Então, vai ficar assim, ó, for x in range. Eu quero que ele fique de 0 a 5 ainda. Vamos lá, de 0 a 5, coloco aqui 2 pontos, dá o Enter, né? Eu quero que ele printa para mim, eu quero que essa saída seja a saída x, só que ela vai estar elevada ao quadrado. Então, eu quero que ele printe o meu x, certo? Então, para cada x dentro dessa sequência aqui, ó, do range, eu quero que ele saia para mim, só que elevado ao quadrado. Então, lá, ele colocou 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, o 2 ao quadrado dá 4, o 3 ao quadrado dá 9 e o 4 ao quadrado dá 16. Então, fiz a alteração aqui da minha saída. Ó. Vamos para mais um exemplo aqui, né? Estrutura de repetição for com saída alterada novamente, um outro tipo de alteração. Então, for x in range vai ser de 0 a 5 ainda. 2 pontos aqui. E eu quero que o meu print ele saia o seguinte, ó, eu quero que dentro desse print ele saia o valor assim, ó, 20 mais 6 vezes o x, né, que é cada valor que está lá dentro, certo? Cada valor que está lá dentro. Então, ele vai pegar 20 mais o x que ele pega lá dentro, vai multiplicar por 6, mais, o que a gente pode fazer aqui? Mais meio, né? Meio desse x, e esse x elevado ao quadrado. Basicamente aqui, galera, eu estou colocando a fórmula, essa fórmula aqui do nosso espaço aqui, ó, do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, é um valor inicial, mais a velocidade vezes o tempo, né, porque eu estou falando que x pode ser um tempo, meio desse tempo elevado ao quadrado. Essa fórmula vem aqui, ó, certo? Que eu escrevi. Se você tirar o x aqui e colocar t, você vai ver que é a mesma coisa. E agora eu vou mandar executar. Agora ele pegou lá, ó, certo? Ele, como é 0, né? 0 vezes 6 dá 0, 0 ao quadrado dá 0, vezes meio dá 0,
Aí ficou 20. 6 vezes 1 dá 6. 6 ao quadrado dá 36, dividido por 2, somou 20, deu aqui 26,5. Então ele pegou todos os x, jogou nessa forma aqui e somou com 20, ó, no final. Então, como que a gente vai fazer essa questão aqui? Ó? Vou importar aqui o meu matplotlib, né, .pyplot. Eu já coloquei aqui a forma que a gente vai usar para orientar a gente. E agora eu vou colocar os dados da minha questão. Certo? Você pode aqui pular aqui uma linha aqui. Certo? Então, qual que é os dados que eu tenho? Eu tenho que o espaço inicial vai ser igual a 20, certo? Coloquei lá 20. Eu tenho que a minha velocidade inicial é igual a 6, certo? A minha aceleração é igual a 2. E o meu tempo aqui, como eu estou usando um tempo definido pelo usuário e um outro tempo que eu vou ter que usar uma lista, eu vou colocar assim, ó, tempo F, né? Que é o tempo que eu estou definindo, que vai estar aqui dentro do usuário. Então, coloquei TF, é igual, eu vou colocar lá int, né? Igual a gente fez no outro, input, abre parênteses. Aí aqui dentro eu vou colocar a mensagem, né? Digite um valor para o tempo. Aí executei aqui, esse aqui vai ser o tempo que o usuário vai definir. Aqui eu vou colocar um outro tempo, e esse tempo vai ser, por exemplo, porque como a gente vai ter que usar, esse gráfico só vai sair com a estrutura de repetição, esse vai ser definido pelo range. Então, eu vou colocar aqui range, certo? E esse range ele vai de 0 até um tempo, só que esse tempo é definido pelo usuário. Então, eu vou ter que entrar com TF aqui, ó. Então, de acordo com o que o usuário colocar, se o usuário colocar até 10, então ele vai de 0 a 10. Se o usuário colocar até 5, então ele vai de 0 a 5. Se o usuário colocar aqui nesse tempo final até 20, então ele vai de 0 a 20. Então, eu preciso dessa estrutura aqui. Agora a gente vai para o cálculo em si. Certo? Vou colocar aqui o comentário. Cálculo do deslocamento. Então, como é que vai ser esse cálculo de deslocamento? Eu vou pegar aqui a minha fórmula, né? Que é esse S igual a SO mais VOT. Vou dar um Ctrl C. Sem o comentário, né? Sem o comentário. Só que é o seguinte, eu vou colocar isso aqui tudo, ó, dentro de um colchete. Ó. Repetindo aqui, como que eu fiz? Ó? Eu selecionei tudo e abri colchete, ele já coloca todo mundo dentro do colchete. E agora eu vou fazer as alterações. Ó. Esse tempo aqui, ó, esse ponto vai ter que ser vezes. Então, você vem e coloca aqui asterisco, certo? Só que esse tempo aqui não é o tempo do range, certo? Vai ter que ser um tempo modificado. Então, vai ser um tempo x, por exemplo. Tempo x. Aí aqui, mais, né? 0,5. Esse vezes aqui não pode ser ponto, tem que ser asterisco, certo? E esse tempo aqui, como é o mesmo desse aqui, ele tem que ser x novamente, ó. Certo? Então, e aqui esse quadrado vai ter que ser 2 asterisco elevado ao quadrado, certo? E agora aqui a gente vai fazer o for, né? O for vai ser for, ou seja, para cada tx que eu tiver na minha fórmula, ele vai lá buscar ela dentro do t, que é o meu range aqui, ó. Ele vai ter que buscar ela lá dentro, ó. Então, como que ficou isso aqui, ó? Eu tenho aqui a minha fórmula, certo? Que ela vem até aqui, certo? Com um tx, esse tx vai ser o que o for vai buscar, então para cada tx que eu tiver aqui na minha fórmula, ele vai buscar esse tx dentro do meu tempo do range. Só que esse range depende do tempo pelo usuário, certo? Tanto é que se eu executar ele aqui, ó, aí eu vou colocar, por exemplo, 5 e dar Enter. E aí ele executou a saída. Aí quando você colocar aqui a saída, ele vai mostrar para você a saída bonitinho.